Que o fone já vai. Olá, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a esse nosso bate-papo, né? Essa conversa ao vivo para a gente falar de um assunto super importante sobre obesidade. Eu quero agradecer desde já o convite para poder moderar, então, esse bate-papo. Eu sou o Tom Bueno, sou jornalista, repórter e também criador do canal Um Diabético. E hoje a nossa ideia aqui é compartilhar informação de verdade contra essas fake news, né? Muito se fala sobre o assunto, nesse momento em que muitas fake news são compartilhadas, aqui a gente vai falar sobre o assunto sério, a obesidade, e o que você precisa saber sobre esse novo cenário, né? Esse cenário de pandemia. E nesse bate-papo a gente vai contar com a sua participação, então você pode mandar perguntas, e a gente também vai contar aqui com o médico infectologista, Dr. Clóvis Arnes. Boa noite, Dr. Clóvis. Boa noite, Tom. Satisfação enorme de participar com vocês. É uma honra estar aqui com nossos internautas, com o Rassum, com o Bruno, que vai abordar a parte mais endocrinológica. Eu, como infectologista, vou abordar principalmente a Covid. E eu preparei o seguinte, Tom. Toda a informação científica que eu vou dar, junto eu vou dar uma notícia boa sobre a Covid. Então é para ser um bate-papo bem legal, bem animado e com boas novas que eu tenho para compartilhar hoje com vocês aqui. Ou seja, obrigado, viu? A gente vai conversar bastante. Vocês já perceberam que vai ser um assunto discutido de forma leve, objetiva. Então tem muita coisa para a gente compartilhar e a gente trocar experiências. Quem também participa desse bate-papo ao vivo é o endocrinologista Dr. Bruno Halper, né? Dr. Bruno, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Tom. Boa noite, Clóvis, Leandro. É um prazer estar aqui também. A ideia realmente é essa, informar com responsabilidade, mas sem querer criar pânico ou nada do gênero, e também, de alguma forma, que também a gente se divirta nesse período, né? Lógico, não é um momento de se divertir, a gente está todo mundo sofrendo com tudo que está acontecendo, mas a gente tem que ser leve, e é isso que eu quero conversar com vocês, um pouquinho sobre obesidade, e a obesidade a gente sempre pensar como algo crônico e que tem como melhorar a saúde se a gente, enfim, tratar pelo menos um pouquinho. E a gente vai falar sobre tudo isso ao longo desse bate-papo, e agora eu quero apresentar, essa pessoa dispensa apresentação, mas vamos, Leandro Hassum, ator, é um prazer obrigado participar desse bate-papo com você. Nossa, você não sabe para mim a importância que esse papo vai ter, que eu tenho certeza. Direito do Dr. Clóvis falar sobre essa coisa de tratar essa pandemia e trazendo boas novas, né? E que o Bruno falou dessa coisa da gente se divertir, no momento que realmente é tão difícil a gente se divertir, mas que com certeza a gente pode lidar de uma forma mais leve. E eu acho que é isso que a gente se propõe aqui, é ajudar na solução e não criar mais ansiedade e tudo isso. Mas é um prazer. Muito obrigado a Novo Nordics, a todos, ao seu pessoal do Saúde Não Se Pesa, que já são meus parceiros há 2 anos. Obrigado a vocês, é um prazer estar aqui. Bom, a gente vai conversar bastante, então. Leandro Hassum, mais uma vez, obrigado aí pela participação. E eu quero compartilhar com vocês o seguinte, ó. Esse bate-papo é uma ação da campanha Saúde Não Se Pesa. Então, eu quero agradecer desde já a Abeso, né, que é parceira aí nessa campanha tão importante para conscientizar a importância do tratamento da obesidade, diferentemente do que muita gente acredita, né? A obesidade é uma doença que precisa ser tratada e controlada, principalmente nesse período de pandemia. Lembrando que a obesidade é um fator de risco para as complicações da Covid-19. A gente vai esclarecer tudo isso nesse bate-papo, você pode participar. E eu quero também agradecer a Novo Nordisk, né, que está ajudando aí, que está promovendo esse espaço de discussão tão importante. A Novo Nordisk é uma empresa de saúde com o objetivo de promover mudanças para vencer o diabetes e outras doenças crônicas graves, como a hemofilia e a obesidade, entre outros. Esse webinar foi produzido para esclarecer informações, dúvidas sobre a obesidade e a sua relação com a pandemia de coronavírus.
Falaremos, então, sobre a obesidade como uma doença crônica, a relação com a Covid-19 e como se proteger, né? As particularidades do coronavírus em pessoas com obesidade. Iremos tirar as principais dúvidas de vocês sobre o assunto. Informações sobre medicamentos e outros produtos da Novo Nordisk não serão abordados ou respondidos neste vídeo. Para isso, gente, tem o contato do saque, e eu vou passar para vocês aqui. O contato você pode entrar pelo site novonordisk.com.br/fale-conosco, ou pelo e-mail saque.br@novonordisk.com, ou pelo 0800 14 44 88. E se você quiser acompanhar também essa campanha tão importante que é o Saúde Não Se Pesa, você pode entrar tanto no Facebook quanto no Instagram. Então, a gente agora vai iniciar a nossa conversa aqui com os especialistas, gente. E, na verdade, a ideia é fazer um bate-papo leve. E você que está acompanhando a gente, você também vai participar. Então, pode ir mandando perguntas aqui que a gente vai começar a responder. E eu já começo com o doutor Clóvis, fazendo a seguinte pergunta, doutor. Qual é a situação atual hoje da Covid no Brasil e por que temos que manter o isolamento social? Quando teremos a normalização de nossas vidas? Muita gente está se perguntando. Então, são 3 perguntas em uma aí. Eu peço para que o senhor, então, fale um pouquinho para a gente sobre essas questões. Ótima pergunta, Tom. Então, como eu falei, em toda intervenção minha vai ser informação científica e uma boa notícia. A informação científica, o Brasil é um país continental. Então, hoje nós temos uma situação que os estados do Sul, os estados do Centro-Oeste, Minas Gerais e Espírito Santo estão com a pandemia sob controle, o sistema de saúde organizado e o número de leitos disponíveis para pacientes que têm a forma grave, crítica da doença, não chega a 50% nesses estados. Por outro lado, Tom e nossos internautas que nos prestigiam, a situação de outros estados, né, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, a maior parte dos estados do Nordeste e do Norte, ela está em alguns desses estados de uma forma crítica. Em parte, Tom, e aí vem a boa notícia, é que, do ponto de vista prático, nós precisamos fazer o distanciamento social, o isolamento social, e os estados que fizeram, os países que fizeram, eu gosto de dizer que é que nem cartão de crédito. O que você faz agora, você vai colher daqui 2 a 4 semanas. Então, toda essa situação que agora alguns estados do Nordeste começaram a fazer ontem, lockdown, de fazer realmente um isolamento social que não estava sendo feito, isso vai ser muito bom. Só que temos que esperar 2 a 4 semanas para isso acontecer. Já os estados do Sul, do Centro-Oeste, Minas Gerais e Espírito Santo, e aí se inclui Curitiba e Paraná, onde eu vivo, nós estamos numa situação que o mercado de bairro já voltou a funcionar, as cabeleireiras, o pessoal que tem loja de roupa, então, mesmo aqueles que não têm uma situação essencial, já voltaram a trabalhar, e com isso você consegue desafogar a economia. Então, do ponto de vista prático, hoje nós temos, do ponto de vista da epidemia, 2 Brasis, alguns estados a situação está da gente poder afrouxar o isolamento social com responsabilidade e tomando todas as medidas que eu vou falar ao longo desse bate-papo, e, por outro lado, outros estados, principalmente do Rio de Janeiro, Nordeste e Norte do Brasil, que precisa arrochar mais, precisa ser mais rígido com o isolamento social. E essa normalização das nossas vidas, o que a gente pode esperar? Eu acho que a melhor maneira da gente prever isso, Tom, é lembrar que a Europa está um mês na nossa frente. Então, por exemplo, aí vem uma notícia boa já também, vamos pegar como exemplo a Alemanha. A Alemanha fez o dever de casa, fez o isolamento social, hoje já teve uma reunião da Bundesliga, que é a liga do futebol da Alemanha. Até isso eles já estão começando a planejar de voltar. Claro que vai ser sem torcida no início, para evitar aglomeração humana, mas eu diria para vocês que a gente tem a vantagem aqui no Brasil de olhar para os Estados Unidos, e o Rassum está lá em Orlando, sabe dizer muito bem a situação lá, que Nova York foi muito crítico, agora ainda está grave, mas deixou de ser crítico. Então, a gente pode ver o que esses países do hemisfério norte,
em especial os Estados Unidos e os países europeus, fizeram que deu certo e a gente voltar, e aquilo que eles forem fazer e der errado, a gente evita de fazer aqui. Então, eu diria para você que, com certeza, o mês de maio e o mês de junho ainda é um mês a gente manter o isolamento social nos estados do Sul, com já alguma situação de poder voltar algum comércio, alguma indústria, algum serviço, até cirurgias eletivas nós estamos planejando já nos hospitais. Em outros estados tem que arrochar um pouco mais. Tá, ok. Agora eu quero saber do Dr. Bruno, né? Primeiro, Dr. Bruno, o que é a obesidade e como ela está relacionada com a Covid-19? Parece uma pergunta simples, mas não é nada simples, né? O que é obesidade, propriamente dito? Então, lógico, a gente tem critérios de índice de massa corporal, né? Que são critérios de você pegar o peso, dividir pela altura ao quadrado, e você vai chegar num número que a gente chama acima de 30, obesidade. Mas na prática, a gente sabe que as pessoas podem ter o mesmo IMC e condições de saúde muito diferentes. O IMC é o índice de massa corporal. Quer dizer, você tem pessoas que podem ter mais massa muscular, você pode ter pessoas que têm uma gordura mais perigosa, que é aquela gordura na barriga, que a gente chama de obesidade abdominal, e que muitas vezes você pode não ter o critério de obesidade pelo índice de massa corporal, mas tem fatores de risco, tem riscos à saúde por aquele peso. Enquanto algumas outras vezes você tem pessoas que são um pouquinho mais, tem um peso um pouco maior e tem menos problemas de saúde propriamente dito. Então isso a gente chama que a obesidade, de uma forma geral, é um excesso de gordura corporal que prejudique a saúde de alguma forma, tá? Então, seria de uma forma geral isso. E é importante lembrar que a obesidade é uma doença, tá? O que significa isso? Uma doença crônica e recorrente. Significa que existe uma base médica, fisiológica e de muito difícil tratamento, né? As pessoas falam, a pessoa está acima do peso, é só ela comer melhor, se exercitar que emagrece. Não é assim. A gente sabe muito bem que a chance de uma pessoa com obesidade chegar num peso normal por livre e espontânea vontade é muito pequeno, assim, digamos, não por livre e espontânea vontade, mas assim, espontaneamente perder muito peso é muito pequeno. Ela pode fazer um tratamento, conseguir perder bastante peso, claro, mas não é algo que acontece de uma hora para o outro, só falar assim, vou comer melhor e se exercitar e tudo se resolve. Porque existem mecanismos biológicos por trás também. Então, quando a gente emagrece, nossa fome aumenta, nosso gasto energético cai, né? Eu digo que é como um elástico. Quanto mais você puxa, mais força você tem que fazer para continuar puxando. E, se você soltar, ele volta, né? Então, não adianta só perder peso, tem que manter. Então, a ideia aqui, por que eu estou falando isso? Para a gente entender a obesidade como uma doença, que ninguém é acima do peso porque quer, ninguém tem obesidade porque quer. Então, quando a gente fala que a obesidade está relacionada ao coronavírus e à gravidade da infecção pelo coronavírus, o objetivo de falar isso não é apontar o dedo para quem tem obesidade e falar, viu, não se cuidou, agora está com maior risco. Não, de forma alguma. Ninguém está acima do peso porque quer. Mas assim a gente perceber quais são esses fatores de risco, né, que estão associados ao coronavírus e como a gente pode fazer para reduzi-los, que a gente vai falar um pouquinho aqui. Então, os estudos mostram, de fato, que pessoas com obesidade têm um risco aumentado de evoluir para hospitalização, intubação, UTI e, eventualmente, morte, com coronavírus. Mas quando a gente fala de fator de risco, a gente tem que lembrar que isso não é um destino, tá? Então, por exemplo, te diz que, assim, uma pessoa com obesidade tem 3 vezes mais chances de morrer pelo coronavírus, por exemplo. Se você pega uma população, uma pessoa jovem, que a chance dela morrer pelo coronavírus é de 0,1%, se ela tem obesidade, o risco vai para 0,3%. Ela continua com 99,7% de chance de não morrer. Então, isso é muito importante quando a gente fala de riscos. Riscos simplesmente são simplesmente riscos, longe de ser destino. E eu acho que isso é importante a gente deixar bem claro aqui, porque eu tenho muitos pacientes com obesidade e que muitas vezes eles... puxa, eu sou fator de risco, então não posso pegar de jeito... Lógico, ninguém quer pegar, não é o objetivo, a gente tem que se cuidar, mas a gente tem que tomar cuidado para não criar um pânico também, embora entendendo que é
de toda forma, um fator de risco. E quando os primeiros casos foram registrados aqui no Brasil, não se falava em obesidade como um fator de risco, né? Depois passaram a falar sobre isso. Por quê? Né? De que forma a obesidade pode facilitar o agravamento do coronavírus, da Covid-19? Bom, por que no começo não se falava tanto? Primeiro que os primeiros dados vieram da China, em que os índices de obesidade são muito menores do que em outros países. Mesmo na Itália, que veio logo depois, a obesidade não é super prevalente. Então, os dados começaram a aparecer quando começou a ter muito caso, principalmente no Reino Unido e nos Estados Unidos. Claro que tem um dos maiores índices de obesidade do mundo, mais de 30% da população tem obesidade, e aí foi ficando cada vez mais clara essa relação. Outro fator que no início a gente não vê tão claro, é porque assim, não há dúvida nenhuma, e eu acho que isso é importante a gente deixar claro, o doutor Clóvis pode comentar, que o maior fator de risco é a idade, tá? Então a gente fala de outros fatores de risco, comorbidade, se você é mais velho e tem outras doenças associadas, seu risco aumenta, claro, mas a gente sabe que pessoas muito idosas também, em geral, têm níveis de obesidade mais baixos, tá? Por diversos fatores, não vem ao caso aqui. E outra coisa que acontece é que quando as pessoas têm muitas doenças associadas, os médicos não escrevem obesidade no prontuário. Né? Então, assim, você tem diabetes, tem hipertensão e tal, e vai isso. E esquecem da obesidade, é uma doença esquecida. Né? Então, a gente só lembra dela quando não tem nenhum outro fator de risco, que é o que muitas vezes acontece com pessoas mais jovens. Esse é um ponto muito importante. E por que a obesidade aumenta o risco? Por algumas razões. Uma razão é que a capacidade pulmonar pode ser reduzida, de algumas pessoas com obesidade, tem mais dificuldade de expandir o pulmão, e isso pode estar associado com a apneia do sono, que é uma doença de pessoas que roncam muito e que está muito associada à obesidade. Outro problema com a obesidade é que tem uma inflamação crônica grande. Então, o corpo já é inflamado. E como o corpo já é inflamado, é como se, de uma certa forma, você já tivesse um exército recrutado, né? E aí, quando chega uma infecção de verdade, o exército está meio que cada um num canto e não consegue se reunir para lidar bem com a infecção, ou faz uma resposta exagerada. Isso também acontece. A gente sabe que muitas das complicações do coronavírus são por uma resposta inflamatória exagerada, que a obesidade favorece. O paciente com obesidade tem mais dificuldade de ser entubado, se precisar, ou de você colocar ele de cabeça para baixo para ventilar melhor. E existem até teorias de que o vírus poderia ficar dentro do tecido adiposo e liberado aos poucos, o que dificultaria a resposta imune do indivíduo. Então, há várias razões. Como o Dr. Clóvis estava falando, notícia boa. Muito provavelmente a gente não tem essa certeza absoluta, tá? Porque os estudos são recentes. Mas pequenas perdas de peso, você não precisa sair da obesidade para o peso normal. Pequenas perdas de 5% do peso, né? Então uma pessoa de 100 quilos, se vai para 95, já reduzem os riscos, tá? A gente sabe que melhora a capacidade pulmonar quando você perde 5% do peso. Se você perder 10% do peso, a inflamação diminui muito. Então, é muito provável que se você perde essas pequenas quantidades, seu risco já reduz muito. Então, não é porque a única forma de reduzir seu risco é voltar para um peso normal. E mesmo o exercício físico, ele reduz os riscos independente do peso. Acho que isso também é importante. Quer dizer, pessoas que têm obesidade e são fisicamente ativas têm um risco de doenças crônicas, vale para infecções eventualmente, mais parecido com pessoas de peso normal do que pessoas que têm obesidade e são sedentárias. O risco pode ser 3 vezes menor. Então, ser ativo fisicamente, mesmo com obesidade, mesmo que você continue com obesidade, vai reduzir os seus riscos. Pois é, e falando em perda de peso, a gente tem um exemplo muito grande aqui, né, que é um símbolo em relação a isso. Eu vou conversar agora com o Leandro Ratum, e eu só quero lembrar o pessoal, eu estou vendo aqui que a galera já está mandando perguntas, daqui a pouquinho eu vou esclarecer as dúvidas aqui com os especialistas, com o Leandro, mas Leandro, você está em quarentena, né? Como que você está fazendo aí durante essa quarentena para manter o tratamento da obesidade? De que forma esse isolamento social tem te afetado?
Olha, Tom, eu acho que, acima de tudo, o isolamento tem afetado a todos nós, como todos nós falamos aqui. Chega aquele momento que está todo mundo já cansado, todo mundo querendo fazer as suas coisas, querendo andar com os seus projetos, andar com a sua vida, mas não adianta, é muito maior do que tudo isso que a gente pode querer, né? São problemas que todo o mundo está passando, né? Então não adianta a gente querer fazer isso. E lidar com a obesidade, isso que o Dr. Bruno falou é muito interessante. Tratar a obesidade como uma doença crônica é fundamental para você entender quando você está num momento de quarentena como esse que a gente está vivendo, que a gente está em casa e que a gente vê pelas redes sociais muitas informações até de assim, estou ficando em casa, só penso em comer, só penso em besteira, só penso em não sei o quê. Eu acho que a visão tem que ser diferente. Você que como eu, que é obeso, que tem a doença da obesidade, essa doença crônica, é entender que esse é o momento em que você tem que mais se cuidar. Pensar nesse momento como um tratamento, que é o que eu faço desde que eu comecei meu processo cirúrgico, bariátrico e tudo mais, pensar que eu estou tendo a oportunidade de me cuidar, de me tratar agora. Eu penso um pouco ao contrário do que, às vezes, as redes sociais, até em forma de piada, costumam colocar. Eu mesmo já brinquei com isso, não estou me tirando desse pacote, mas é de que você ficar em casa é sinal de que você vai engordar. Não, se você parar para pensar, na tua vida ativa, no dia a dia, se você é um cara que trabalha muito, que você está saindo muito para a rua, a tua facilidade de comer errado é muito maior do que quando você está num ambiente controlado como é a tua casa. Como você poder fazer a sua comida, controlar o nível de gordura que você está colocando no seu alimento, de sal, controlar o que você vai estar bebendo, se você vai escolher um suco de fruta ou se você vai escolher um refrigerante. Então, eu acho que é um momento de você reavaliar tudo. E, como o doutor Bruno também pontuou muito bem, o exercício físico. O exercício físico, para uma pessoa que tem a doença da obesidade, tem que ser tratado como parte do seu tratamento, não como uma forma de você buscar o físico ideal. Logicamente que uma coisa vem meio que ligada à outra. A vaidade vem nesse pacote. Você começa a praticar esporte, começa a perceber que tem um músculo aparecendo e tudo mais, e a vaidade vem junto. Mas o mais importante para você que está... E agora vem uma coisa positiva também, que eu acho que também o doutor Bruno e o doutor Clóvis falaram, e é sempre legal dar essa dica, de que é o seguinte, o exercício físico, ele por si só, uma forma de te ajudar a se cuidar também. Seja fazendo na tua casa, seja fazendo meia hora, seja fazendo no ritmo que você for, mas se manter ativo também está te ajudando a sair mais ainda desse grupo de risco. Eu acho isso fundamental. É o que eu tenho tentado fazer aqui. A cabeça, às vezes, dá uma viajada, a gente dá uma pirada, não tem jeito. É um momento delicado para todos nós, né? Cada um... eu vi isso alguém falando outro dia, a Cacau Protásio também falou isso, eu fiquei com essa frase na minha cabeça para sempre. Nós não estamos todos no mesmo barco, estamos todos na mesma tempestade, né? Mas cada um no seu barco. E tem gente que está tentando nadar de braçada. E para nadar de braçada tem que ter fôlego. Isso aí. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu estou olhando aqui, tem muitas perguntas chegando, e você que está acompanhando a live, a gente está com muita gente, centenas de pessoas acompanhando. Quem quiser mandar perguntas, eu vou fazer algumas perguntas aqui. Tem uma bastante interessante, doutor Bruno, a partir de qual IMC você considera grupo de risco para a Covid-19? Existe isso? Não existe totalmente definido, mas a gente considera obesidade acima de 30. No começo, mas quanto maior o índice de massa corporal, maior o risco. No começo, o Centro de Controle de Doenças colocava 40 como um valor de muito alto risco, digamos assim. Então, hoje o que a gente está vendo é que provavelmente é uma questão contínua. Quanto maior o seu peso, maior eventualmente o seu risco. Como eu falei, tem pessoas que têm peso abaixo do IMC 30 e pode ter alterações relacionadas à hipertensão, glicemia alterada, que podem até ter um risco maior do que uma pessoa que tem um IMC um pouco acima de 30 e que tem os exames normais. Quer dizer, é muito difícil a gente separar um valor. Então, se você tem 29.900, você não tem, e 30 e 100 tem. Agora, de novo, é essa ideia. Quer dizer, se você acha que você está um pouquinho acima do peso, pequenas reduções podem ser importantes, independente do peso que você está. Então, se você tem um excesso de peso muito grande, mas perde esse pouquinho, você já vai ter um benefício
talvez você vai estar num grupo de risco menor do que uma pessoa que tem um peso menor que você, mas que está no peso máximo. Eu acho que essa é a mensagem que quem estuda muito obesidade entende, mas as pessoas não entendem. Quer dizer, independente do peso que você esteja, se você já perdeu um pouquinho, você reduziu bastante os seus riscos. Doutor Bruno, posso entrar nessa... me meter aqui também? Desculpa, só primeiro interrompeu aqui o doutor. Eu sou desses. Não, é porque... Para isso que estamos aqui... Que quando você fala dessa coisa de mudar um pouco a rotina, de perder os 5% ou os 10%, de diminuir essa coisa, mesmo você estando com IMC alto e tal, a gente pode contar como assim, às vezes quando você está até mesmo praticando um exercício e continua obeso, se você pratica uma caminhada, né, você continua obeso. Existe, por exemplo, um fator de platô, não é? Tem aquela coisa que a gente chama, né? Isso eu ouvi muito quando eu perdi uma quantidade muito grande de peso e depois falei assim, cara, eu só vou perder até aqui porque já tem 10 dias que eu não perco peso. Você entra num platô, né? Aquele efeito platô que você não emagrece nem engorda. Então eu acho que vai um pouco ao encontro do que o senhor está falando, me corrija se eu estiver errado, que você sair desse platô, por exemplo, se você caminha 20 minutos sempre, e se você passa a caminhar 25 minutos, isso já é uma mensagem para o teu corpo de que você está mudando, não é isso, doutor? Ou eu estou falando uma besteira? Isso já vai fazer com que teu corpo comece a trabalhar de uma forma diferente? Isso ajuda também? Ou até mudar, tirar um conteúdo da tua alimentação, seja lá o refrigerante ou a massa. Vou tirar o pão durante esse período. Isso já não é uma mudança que também pode ajudar, às vezes, na pequena coisa? Estou tentando pensar de forma pequena, sabe? Não, você tem toda a razão, Leandro. Assim, um ponto que é um pouco diferente do que você falou, mas eu acho que é uma mensagem importante, é o seguinte: se você não faz nada de exercício e você passa a fazer 5 minutos, o benefício que você tem de fazer 0 para 5 é muito maior, por exemplo, de você fazer os 20 para 25 que você citou. Quer dizer, quanto menos o seu basal, mais pequenas mudanças fazem muitas diferenças. Tá vendo? Então, eu não sou médico, você fala muito melhor do que eu. É isso. Mas entrando no que você falou, quer dizer, muitas vezes é o seguinte, de novo, muitas vezes eu não estou dizendo que perder peso é fácil, não é nada fácil, tá? Então não é assim, perde 10% do peso e está tudo resolvido. É difícil perder 10% do peso. Mas o que você está falando é o seguinte, quer dizer, se você está num basal estável, provavelmente no seu peso máximo, pequenas mudanças já vão ser o suficiente para você perder um peso inicial e isso reduzir um pouco o seu risco. E falando do exercício especificamente, você tocou num ponto, e aí eu quero levar para o lado médico da questão, é que fazer exercício, principalmente quando você está em isolamento social, eu sei que eu não estou querendo dizer que é fácil também ficar fazendo exercício dentro de casa, tá, gente? É complicado. Eu posso te dizer. Exatamente. Então, assim... A gente tem que ser honesto. Tem muita gente que gosta de exercício e que fala, não estou conseguindo fazer dentro de casa. Ok. Mas o ponto é, se você conseguir ter uma rotina de ter um momento para fazer alguma coisa, o que quer que seja, a sensação de bem-estar que isso dá para o seu corpo facilita no controle da alimentação no resto do dia. Sim. Que era um pouco o que você estava falando. Quer dizer, não é o efeito do gasto energético do exercício, é o efeito do quanto estou cuidando da minha saúde. Se eu estou cuidando da minha saúde, eu vou chegar na hora do almoço e eu vou conseguir comer uma coisa mais leve, muito mais do que aquela sensação de ficar em frente à TV vendo notícia ruim o dia inteiro. E aí você fala, eu vou pegar alguma coisa, o estresse. Pessoas com excesso de peso tendem a engordar em situações estressantes. Pessoas magras emagrecem. É engraçado, tem essa diferença. Mas, então, a gente tem que tornar, digamos, o nosso ambiente menos estressante possível. Lógico, não é... Quem tá sem estresse nenhum, quem tá sem ansiedade nenhum, é que tem que estar com um problema de saúde agora. Esse é o que me irrita. O cara que não diz tem... que é incrível, esse cara eu odeio ele. Todo mundo tem que dar isso é importante. Então, assim, não é para ter 0 estresse, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Mas se a gente conseguir reduzir o estresse e que seja por conta de exercício, isso vai facilitar na hora se eu vou ir para cima da alimentação, eu vou acabar beliscando e ficando um pouquinho mais compulsivo. E pegando o gancho do Bruno e do Rassum, então, eu queria só acrescentar, dar uma informação científica e dar uma boa notícia. Então, a informação científica é assim, que vários trabalhos mostraram que não a obesidade sozinha, mas o número de outras doenças que o obeso tem, que vai interferir, ter mais risco de ter a Covid grave.
Então, o obeso, muitas vezes, ele tem hipertensão junto, ele tem diabetes junto. E a notícia boa é que você estando em isolamento, mas controlando bem a sua hipertensão, que é tomando seus medicamentos, não abusando do sal, cuidando do seu diabetes, tomando o seu remédio, cuidando da sua dieta, você também vai diminuir esse risco de ter a Covid grave. Então, acho que isso é importante também. Lembrar das outras doenças que podem ter associadas, que você pode controlá-las e evitar de você entrar no grupo de risco de ter uma Covid mais grave. Continuar Aproveitando, inclusive, a questão do controle, tem uma pergunta aqui, e, se eu não me engano, tem mais outra pergunta muito parecida. Em relação à medicação, ao tratamento, precisa manter nesse período, né, doutor? Só para a gente deixar bem claro isso. Doutor Clóvis. Sem dúvida. Eu acho que essa é uma mensagem muito importante. Que as doenças de base, né, incluindo hipertensão, diabetes, o teu remédio que você usa às vezes para o coração, se você tem problema pulmonar, às vezes porque fumou, tem enfisema pulmonar, tudo isso é fundamental para fazer com que você não tenha um risco. Eu queria dar uma notícia muito importante para você, internauta. Dos pacientes que têm a doença de Covid, 80% vão ter um quadro que é como se fosse um resfriado ou uma gripe. Repito, 80%. Ou seja, 4 de cada 5 vai ter um quadro leve de resfriado ou gripe que dá febre e tosse. E esses pacientes que têm resfriado e gripe, a chance de cura é 99,7%. Isso é uma média entre o trabalho italiano, Coreia do Sul e China. Então, a notícia boa é que às vezes você fica preocupado. Puxa, eu peguei Covid, estou com tosse e febre em casa. Lembre que 99% vai curar, vai evoluir sem sequela, vai ficar em casa, não vai precisar internar. Então, respondendo a tua pergunta, Tom, sem dúvida é muito importante o paciente que tem essas outras comorbidades continuar fazendo o seu tratamento adequado mais do que nunca. Aproveitando, isso vale... pode falar, doutor Bruno. E isso vale para tratamento da obesidade também. A gente tem um número pequeno, perto do número de pacientes com obesidade no Brasil que fazem tratamento sério da obesidade, usando medicação, mas se a gente acredita que a obesidade é uma doença crônica, estamos dizendo isso aqui o tempo todo, a obesidade é uma doença crônica que interfere no nosso fator, não faz nenhum sentido também interromper o tratamento neste momento. Isso é muito importante, principalmente se você já perdeu um peso. Eu falo, não existe remédio para emagrecer, existe tratamento da obesidade. O remédio não serve só para você emagrecer, não é um tratamento de dieta. Não, faço dieta, emagreço, pronto, ou para estética. A gente está pensando em controle de saúde metabólica. Então, do mesmo jeito que se você usa um remédio para hipertensão, sua pressão era alta, ela controla e se mantém, se você parar, o remédio volta. Se você vem num tratamento e interrompe, você tem uma grande chance de ganhar peso. Então, a gente tem que pensar a obesidade da mesma forma que o diabetes e a hipertensão, por exemplo. Não vamos interromper as medicações de uso crônico. E outras tantas doenças, né? Ô, doutor Bruno, eu vou aproveitar que o doutor respondesse essa questão de uma forma bem objetiva para a gente continuar, porque tem muito assunto, mas é que chegou aqui e eu acho muito curioso, eu achei bem curiosa. É hora de começar um novo tratamento para a obesidade, considerando que pode ter efeitos colaterais e não conseguir acompanhamento? Qual que é a sua opinião em relação a essa questão aí colocada? Acho que isso vai depender muito de pessoa para pessoa, da situação individual, né? Eu acho que, assim, o que não é, talvez não seja a hora, talvez não, com certeza não é hora de você entrar dentro de casa e fazer uma dieta de muito baixas calorias, uma dieta muito restrita. Até a gente sabe que no momento inicial de uma restrição calórica muito grande, você pode cair um pouquinho sua imunidade transitoriamente. Se você está numa dieta balanceada, perdendo peso a longo prazo, essa redução essa redução calórica não diminui a imunidade, tá? Então, essa ideia de que dieta diminui a imunidade é restrições calóricas muito intensas, ou pessoas que já são magras, que aí fazem restrições calóricas maiores, tá? Então, não há, pelo contrário, como eu falei, você diminui a inflamação, você perde um pouco de peso, e isso tende a ser benéfico de uma forma ou de outra. Então, assim, começar um tratamento, eu acho que a grande dificuldade hoje é achar um médico que vai te atender, e assim por diante. Hoje existe a telemedicina, é possível sim, eu não acho impossível, né? Agora, é questão de ver como é que está a sua motivação e uma série de outros fatores. Mas eu, como endocrinologista, estou atendendo pacientes novos, eventualmente por telemedicina,
não é a situação ideal, né? Primeira consulta por telemedicina, mas eu acho que a gente tem que estar presente para os pacientes. Então, se você se sente motivado, você acha que é um momento, eu não veria um problema muito grande, até porque eu acho que até isso o Dr. Clóvis pode responder. Ele falou, existem alguns estados que já estão já pensando no próximo passo, já estão diminuindo as restrições. Mas para a gente voltar a uma vida absolutamente normal, isso vai levar muito tempo. Então, se a gente fica só postergando, isso, enfim, a gente pode perder uma boa oportunidade de mudar. E aquilo que o Leandro falou é muito importante. Estando dentro de casa, você está num ambiente controlado, pode sim ser uma boa oportunidade de começar uma mudança que você não conseguiu na rotina louca que você tinha anteriormente. Mas, lógico, cada pessoa é de um jeito. A gente está trabalhando muito mais em casa, então, caso a caso. Bom, daqui a pouquinho a gente continua respondendo as perguntas que o público está mandando, né? Mas agora eu quero perguntar em relação à Covid novamente, um assunto que as pessoas já falam bastante, mas é bom a gente reforçar. Dr. Clóvis, quais são os principais sintomas da Covid-19 e em que momento o paciente deve procurar atendimento médico? Ótima pergunta, Tom. Então, primeiro, 80% dos pacientes vão ter febre. A febre é um sinal muito comum em quem tem Covid. 60% a 65% vão ter tosse. E um sintoma dentro desse quadro que a gente chama de síndrome gripal, que é ter tosse, febre, muita dor no corpo, muita mialgia, 2 sintomas eu queria chamar a atenção para os nossos internautas, que chega a acontecer em mais de 85% dos casos, que é a perda de olfato, anosmia. O paciente não consegue mais sentir cheiro. E também a perda do gosto, do paladar. Então, um paciente que tem tosse, febre, dor no corpo, mialgia e começa com perda de olfato e ou de paladar, é uma grande chance que ele tenha Covid. E o principal sintoma de alerta é a falta de ar, Tom. Então, na hora que você tem um familiar que está com tosse e febre e começa a respirar rápido, que nem uma respiração de cachorrinho, né? E você vê que ele está realmente ficando ofegante, esse é um sinal de alerta para procurar assistência médica. Nos quadros mais amenos, como um resfriado, ou mesmo uma gripe, sem falta de ar, a maior parte dos pacientes consegue ser orientado. Nós temos várias opções, até gratuitas, em diversas cidades, estados, o próprio Ministério da Saúde no Brasil, de uma não chega a ser uma teleconsulta, uma teleorientação. Vários médicos também estão orientando por teleconsulta, mas quando tem resfriado e gripe, o mais importante é o isolamento domiciliar em casa. A pessoa ficar sozinha e depois nós vamos falar o pacote completo. O que deve ser feito nesse isolamento respiratório. Mas respondendo a tua pergunta, tosse, febre, muita dor no corpo, perda de olfato, perda de paladar, são os mais comuns. E diarreia pode acontecer também. E se tiver falta de ar, sem dúvida precisa de uma avaliação médica. Tá, ok. Quem agora... é hipocondríaco como eu, que conforme vai falando, vai sentindo tudo, é um terror isso, né? Aí tem que tomar um negocinho para se acalmar, né? Aí é um psiquiatra, né? Na dúvida, é melhor fazer uma avaliação médica, né, Rassum? Nossa, quando começa a falar, já começa a tossir, já me dá falta de ar, já não estou sentindo cheiro, já, ó. Você engasga comendo, né? Engasga comendo, tosse e acha que é. Não, eu costumo dizer que eu vou para a rua, já me dá coceira no nariz, dá vontade de botar a mão na boca, dá vontade de tossir, bastou chegar na rua. Agora, o Rassum, diante desse momento todo, eu vi que o doutor Bruno chegou a comentar que a obesidade, a gente está reforçando aqui, a obesidade é uma doença que precisa ser tratada e você é um exemplo para muita gente, né? Em que momento essa ficha caiu? Em que momento você olhou para a obesidade como uma doença e o que você diria para as pessoas nesse momento de pandemia? Bom, na verdade, assim, a resposta, eu vou tentar resumir um pouco. Na verdade, eu sempre fui desse tipo que até o doutor Bruno falou muito, assim, eu estava acima do meu peso, muito acima, eu pesava 150 quilos, só que, ao mesmo tempo, fazia meus exames de saúde e estava tudo bem, glicose boa, pressão boa, tudo normal, vida de garoto. Eu me lembro que um amigo meu, Márcio, magro, e ele tinha mais colesterol do que eu. Eu falava, tá vendo, gordinho aqui tira onda, gordinho aqui tira onda. Só que
eu tive na casa do André Marques, meu grande amigo, meu grande parceiro. Ele tinha feito há um ano antes a cirurgia, e eu vi o resultado nele. E nós temos uma cabeça muito parecida, a forma de pensar muito parecida, temos os mesmos medos, somos hipocondríacos igual também, assim, tal. Eu falei, pô, André, como você ficou bem? Ele falou, eu vou te levar lá para você fazer a consulta. Eu fiz a consulta e o doutor Bruno até pode confirmar isso, se eu estiver falando alguma besteira, sem ser de forma tão científica, mas falou assim que o obeso, ele é meio que uma bomba relógio, e isso é verdade. Você pode dormir saudável e acordar hipertenso, ou acordar diabético. Assim, eu estava fazendo 40 anos, então foi um momento muito decisivo assim, para mim, onde eu tive muita confiança no meu médico, achei que era o momento. Minha filha, com 15 anos na época, indo quase fazendo 16, eu falei, cara, eu quero viver muito perto dessa minha família, da minha filha e tudo mais, então acho que esse é o momento de eu fazer. Lógico, cheio, repleto de medos. Quando você toma uma decisão dessa, e isso é muito importante, eu gosto muito de falar isso para as pessoas que estão assistindo a gente aqui, é o seguinte, quando você decide mudar, é uma mudança muito drástica. Então, eu acho, e me corrijam os doutores se eu estiver falando besteira, que tem que ter um acompanhamento psicológico junto disso. Porque não necessariamente o emagrecimento vai te trazer a forma física que você queria. Não necessariamente o emagrecimento vai fazer com que você se olhe no espelho e se reconheça. Então, é um conjunto de coisas, um conjunto de tratamentos que você tem que fazer junto com isso, para que você se reconheça no novo corpo, se reconheça, principalmente no meu caso, que trabalho com humor, sempre trabalhei usando até a minha própria forma física como um facilitador do meu humor, da minha piada. Então, é muito importante que você tenha na sua mente que você está se tratando de uma doença, que você não está fazendo um procedimento estético, você está curando, tentando a cura, ou um tratamento, né, no caso, para essa doença que é a obesidade. Então, porque isso tudo torna o teu tratamento mais fácil. Quando você entende que, assim, cara, eu tenho uma doença e eu preciso me tratar. Isso faz com que você faça uma transição de forma muito mais sutil. Não é fácil, existem desafios no caminho, é isso. Você sair da inércia, como o doutor Bruno também colocou muito bem, é muito complicado, porque você não está habituado a fazer, mas o interessante é que teu corpo começa a te entender, ele começa a funcionar de uma forma diferente. Se pegar um exemplo bem estúpido e banal, me perdoem os doutores mais uma vez, é como você, quando já mora mais de 10 anos numa casa, se a luz estiver apagada, você, sem olhar, você acha o interruptor. Você sabe andar se a luz faltar, você vai esbarrar em poucos móveis. Quando você passa por um processo que você muda totalmente a sua forma física, até a sua forma de se colocar nos lugares, você tem que retrabalhar dentro da sua cabeça. E isso é muito importante, não só para o processo de emagrecimento, que a cirurgia bariátrica facilita, é um facilitador disso, mas para a manutenção. Porque acho que os doutores podem falar melhor sobre isso, sobre autossabotagem, né, doutor? Tem muita gente, eu já vi casos, e infelizmente é comum acontecer, as pessoas falam assim, eu fiz, mas engordei tudo. Porque muitas vezes a pessoa não se aceita no novo tipo que ficou, ou escuta, às vezes, o entorno, se era mais bonito gordo, se tinha uma cara mais fofinha, preferia você quando você era gordo, isso vocês vão ouvir, né? Mas, assim, é saber lidar com esse entorno de uma forma que você não se sabote e volte a despertar, como o doutor falou até sobre o remédio, sobre hipertensão, se você parar de tomar, a sua pressão vai voltar a subir, e a mesma coisa, se você parar de se cuidar, se você se auto-sabotar, você vai voltar a engordar. Agora, doutor Clóvis, como que acontece essa transmissão em relação ao novo coronavírus, né? Devemos ter mesmo aquele distanciamento de 2 metros, quando caminhamos, corremos ou andamos de bicicleta. Como que fica essa questão da máscara, né? Que hoje está sendo muito falada também. Então, a principal forma de transmissão é a pessoa que tosse ou espirra, e aí ela elimina gotículas aéreas e a entrada no organismo acontece pela boca, pelo nariz ou pelos olhos. Então, essa é a forma mais comum de acontecer. Um dos desafios que tem esse novo coronavírus, que a pessoa pode transmitir o vírus, Tom, antes dela ter sintomas, especialmente 2 dias antes. Então, vamos supor, se nós estivéssemos sem fazer isolamento social, nós 4 aqui estamos numa festa, estamos conversando, tomando uma cervejinha, um falando perto do outro, daqui 2 dias um de nós começa com tosse e febre. Essa pessoa que começou com tosse e febre, ela já estava transmitindo o vírus 2 dias antes. Ao manter o distanciamento de 1 metro,
pela Organização Mundial da Saúde e 1,80 m pelo CDC dos Estados Unidos, aqui em Curitiba a gente adotou 1,5 m, você faz com que, mesmo que a pessoa esteja eliminando o vírus, ela tem baixo risco de transmitir se você mantiver esse distanciamento. E ao usar a máscara, esse risco diminui ainda mais. Porque quando eu uso a máscara mesmo de tecido, eu estou diminuindo a chance de eu transmitir o vírus para a pessoa que está próxima de mim. Tanto do ponto de vista porque ela funciona como uma barreira, e também porque, ao usar a máscara, eu estou querendo dar uma transmissão de uma simbologia. Eu estou dizendo para você, Tom, nós estamos num momento diferente. Nós nunca usamos máscara no Brasil, né? A não ser no baile de fantasia, mas senão no dia a dia, isso mudou. Então, ao associar a máscara com o distanciamento social de 1,5 m, com higienização das mãos frequentes, com ficar em casa, quem pode ficar em casa e fazendo teletrabalho, a gente está evitando de transmitir o vírus. Porque o vírus, ele é transmitido junto com as pessoas. Se a pessoa está em casa, ela está tendo pouco contato com outras pessoas, mesmo que ela esteja na fase que ela ainda não tem sintomas, ela vai transmitir pouco esse vírus. E depois eu queria falar um pouquinho, um conceito bem importante, Tom, mas vamos deixar os colegas também falar um pouquinho mais sobre qual é o risco de transmissão do coronavírus, o quão contagioso ele é. Eu queria dar uma palavrinha para vocês nesse sentido. Você quer falar? Vamos fazer o seguinte, quer falar agora e a gente já discute? Então, um ponto importante é assim, esse coronavírus, ele tem o risco de transmitir, que a gente chama de R0, de 3. Então, em média, uma pessoa que tem febre e tosse com coronavírus, se ele não tiver nenhum tipo de cuidado, ele vai transmitir pelo menos 3 pessoas. Na hora que ele está em casa, que ele não vai mais para o seu trabalho, que ele fica em isolamento domiciliar, que ele higieniza as mãos, esse risco vai para 1 ou menos de 1. Então, em vez de transmitir para 3 pessoas, essas 3 vão transmitir para outras 3, dá 9. Faz aquela famosa progressão geométrica, que o número de casos aumenta em forma exponencial. Você, ao fazer o isolamento social, de ficar em casa, isolado e usando máscara e higienização às mãos, você diminui esse risco para 1. Então, qualquer doença infecciosa, infecto-contagiosa, que uma pessoa transmite no máximo para uma outra, você controla a epidemia. Então, o grande remédio que nós temos hoje é um remédio amargo, mas ele é eficaz, cientificamente comprovada. É justamente o isolamento social. Porque daí quem tiver a Covid, em vez de transmitir em média para 3 pessoas, passa a transmitir para uma só. E ao acontecer isso, eu controlo a epidemia. Eu quero falar de uma coisa um pouco lúdica, Tom, se você me permite, dentro desse tema Claro. que o doutor abordou até. Eu acho que tudo isso que a gente está vivendo, que é terrível e que é isso que preocupa, e mais uma vez repetindo tudo isso, eu acho que vai ser um grande momento para a gente entender o que é a verdadeira palavra de solidariedade e amor ao próximo. Acho que é um momento muito importante para que a gente comece a praticar isso. Quando o doutor fala da máscara, né, o doutor Clóvis falou muito bem sobre a máscara, a gente usa a máscara para proteger o outro. E se o outro usa a máscara para te proteger, é uma coisa parece tão 2 mais 2 é igual a 4, né? Mas é porque às vezes a gente não para fazer essa conta. A gente às vezes não, eu tô bem e tal. Mas assim, é um momento que a gente vai sair, quando a gente às vezes fala até assim, vamos voltar para o normal. Eu espero que a gente volte não para o normal, porque o normal deu errado. Que a gente volte fortalecido. A gente volte com um novo normal, né? E que esse normal seja onde solidariedade, amor ao próximo, cuidado com o outro. Eu já me peguei na rua aqui falando assim, cadê sua máscara? Cadê sua máscara? E se eu vou num lugar e eu vejo que a pessoa está sem máscara, eu faço questão, ostensivamente, de não entrar. Porque eu acho que isso é um ato de respeito com ela também. Atravessar a rua, por exemplo, até no exercício físico que a gente estava comentando, aqui nos Estados Unidos já começou essa flexibilização. Então, aqui no meu condomínio, eu corro todo dia, né? E se vem uma pessoa na mesma pista que eu estou correndo, eu atravesso, eu paro e atravesso. E é interessante porque eu já vi pessoas que vinham com um cachorrinho passeando, me viram atravessar, falou, não precisa atravessar não, porque ele não morde. Eu falei, não, eu não estou atravessando por causa do cachorro, estou atravessando por causa da senhora, entendeu? Então, acho que a gente vai voltar, quando tudo voltar ao normal, que volte um normal muito melhor.
Sem dúvida. Agora, até doutor... eu gosto de uma frase que eu falo às vezes para alguns pacientes meus de baixo risco, eu falo, seu maior medo não tem que ser de se infectar, você tem que ter medo de infectar o outro. Isso. Eu acho que essa é a questão. E, Rassum, nessa parte da solidariedade que você falou, eu vou compartilhar com vocês uma situação que me emocionou muito. Toda noite a gente está vendo também várias notícias boas, né? E nós estamos tentando fazer isso aqui também nessa live, de solidariedade. Sim, sem dúvida. Empresa tal que doou 500 mil, 5 milhões. Sabe dizer, uma notícia que mais me impactou do ponto de vista emocional foi lá no Rio de Janeiro, que eles mostraram que lá em uma das comunidades, leia-se favela, eles criaram o prefeito da rua, que lá não é nem favela, tudo estreitinho. O prefeito da rua é assim, a dona Maria, que já é uma líder comunitária nata, ela vai na sua rua e vê quem está precisando de comida, quem está precisando de remédio, quem está precisando de algum tipo de auxílio. Então, uma pessoa simples, que tem pouco, e o pouco que tem, doa para os outros. Não tenha dúvida. Vai nessa linha que o Rassum falou. A gente pode construir um mundo melhor de solidariedade, mesmo vindo, por exemplo, de uma situação de alguém que não tem quase nada, consegue oferecer o pouco que tem para os outros. Sim, a gente viu vários desses exemplos, o jornalismo também tem mostrado bastante isso, de como a solidariedade está uma coisa tão presente agora e vindo de lugares tão diferentes, inclusive, assim, algumas atitudes artísticas que têm acontecido, em que tem sido toda a verba revertida para isso. Eu acabei de fazer um stand-up de um evento no YouTube, onde toda a verba arrecadou-se 300 toneladas de alimento e ainda não foi computada a quantidade financeira que foi arrecadada para se doar para várias pessoas. Então, assim, essa junção, esses elos que agora estão se interligando cada vez mais, eu acho que isso vai trazer um momento novo. Cabe a nós, cabe a toda a população, quem estiver aqui nos assistindo, tentar extrair desse limão amargo uma limonada gostosa e bem geladinha. Cabe a nós, de um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, mas cabe a nós fazer isso. É o que você disse, né, Rassum? A gente espera voltar mais fortalecido. Eu acho que as exatamente. Pessoas buscam melhorar e evoluir como ser humano, com certeza, depois de uma pandemia dessa, vai voltar mais fortalecido, e eu acho que esses exemplos de solidariedade, generosidade, de cuidado, de empatia, que é a palavra que todo mundo usa, eles não se colocam no lugar do outro. Eu acho que, nesse momento, a gente está vendo, de fato, quem tem empatia e quem não tem, né? É nessas horas que a gente tem que mostrar com gesto, não só com palavras. Mas vamos... Quer falar alguma coisa, Rassum? Não, eu queria falar que, assim, inclusive isso que nós estamos fazendo aqui, através do Saúde Não Se Pesa, Novo Nordics, todo mundo que está envolvido nesse projeto, isso que a gente está fazendo aqui é de extrema importância e de extremo carinho para com o outro. Eu quero dar parabéns a todos os envolvidos, aos criadores disso, desse tipo de encontro, desse tipo de papo, porque eu acho fundamental, nesse momento, a gente falar de coisas boas, trazer esperança, como o Dr. Bruno trouxe. Não é perder peso pra caramba agora, é só mudar um pouco a tua rotina. Como o Dr. Clóvis fala do percentual de pessoas que vão ter um sintoma baixo, de que se você usar máscara e ficar em casa, você sai de 3 para 1. Sabe, eu acho que essas palavras, o meu humor, que eu boto à disposição, como todos os artistas, a grande parte dos artistas têm feito, tentando levar nesse momento que a gente está em casa, levar humor, levar música, levar leitura, levar teatro, levar arte para dentro da casa das pessoas, porque isso também faz parte de um tratamento e de uma cura. Eu acho isso muito importante, quero parabenizar todos os envolvidos aqui. Bom, eu quero retomar um pouquinho com o Dr. Bruno, porque na hora que o Rassum estava falando sobre aceitação, né, como foi para ele, eu acredito que o Dr. Bruno queria complementar, mas por conta da conexão, eu não percebi. Por favor, Dr. Bruno, pode completar aí o seu raciocínio, o que você tem a contribuir em relação ao que o Rassum disse. Não, eu acho que ele foi muito bem, né? Não é a primeira vez que a gente faz evento junto, eu acho que ele tem uma percepção muito boa de toda essa questão. Quer dizer, o aspecto que da pessoa, a obesidade de alguma forma define o indivíduo para a maioria das pessoas, né? Então, no momento em que você perde muito peso, é como se você tivesse uma nova identidade, a pessoa às vezes não consegue se enxergar dessa forma, e as pessoas ao redor não enxergam, e aí são os tal dos sabotadores, né? E eu falo os sabotadores estão em todo lugar. O sabotador é o seu parceiro, é a sua mãe, e não é de propósito, não é que ela quer o seu mal.
mas é porque muda o status e aí muda a relação propriamente dito, né? Então, assim, você vai na casa da mãe, você tá fazendo dieta e... Não, mas come mais um pouquinho, você não gostou da minha comida. Ou o parceiro fala, não, mas hoje, só hoje, e assim por diante. E eu digo que é muito difícil isso, porque além de toda a fisiologia que eu falei, a gente tem que lidar com esses sabotadores, e os piores são os que gostam da gente, porque eles não estão fazendo por mal, né? Muitas vezes eles estão fazendo querendo dar carinho, mas isso implica, muitas vezes, em você sair da dieta. Existe os que fazem por mal também, isso é verdade. Tem covardia de mudar. Tem também. Que aí se irritam porque você teve a coragem de mudar. Isso existe muito também. Eu já vivenciei isso. Exatamente. Agora, eu me lembro uma coisa, rápido, só uma piadinha, mas é verdade. A minha mãe, primeira vez que me viu, logo que eu emagreci, ela foi na minha casa, ainda estava morando no Brasil, ela abriu a porta e falou assim, tá horroroso, hein? Muito magro. Então, assim, tipo, tá bom. Porque a minha mãe, eu engordei, eu conto isso no show com piada, eu falo que eu engordava porque a minha mãe colocava culpa da fome no mundo em cima de mim. Ah, não vai comer? Tem um monte de gente passando fome. Aí eu comia porque eu achava que se eu não comesse, eu ia estar fazendo todo mundo passar fome. Então, criança saudável, criança gordinha. Também tinha isso. Bom, vamos fazer o seguinte, eu queria colocar... O doutor Bruno, quer completar alguma coisa? Não, é só um comentário, pode parecer uma bobagem à primeira vista, mas para quem trabalha com isso é muito importante, que os médicos, existe uma coisa muito grande hoje entre os médicos, da gente evitar falar, porque tem tudo a ver isso com o Leandro está falando, o termo obeso, porque isso é um adjetivo. Então, você, na verdade, define a pessoa por conta daquela doença. Como é muito errado hoje você falar, por exemplo, o aidético, ou leproso, ou tuberculoso, porque são palavras que ofendem a gente e justamente tem que ofender mesmo. Então, existe hoje em dia muitos jornais médicos não aceitam mais que o pesquisador escreva isso, exatamente porque a gente tem que tirar essa questão da pecha, que tem tudo a ver com o que a gente estava falando antes. Quer dizer, o obeso não tem que ser um adjetivo. Você tem uma doença crônica e você pode tratá-la, e não que você é daquele jeito, porque se você for de qualquer outro jeito, você acaba perdendo a sua característica. Esse é um ponto, pode parecer uma bobagem, mas se você parar para pensar, faz todo sentido. Bruno, vou aproveitar essa deixa para você, quem sabe você como endocrinologista, o Rassum e o pessoal do Saúde Não Se Pesa vai gostar. Faz muitos anos que a gente não usa esse termo, que é um termo completamente adequado do aidético. Sabe o termo que a gente usa? Pessoas vivendo com HIV. Por que vocês não usam esse termo, pessoas vivendo com obesidade? Exatamente. A ideia é pacientes com obesidade, é o que a gente usa, né? Nos artigos é como a gente escreve, assim. E vale para diabetes também, né? O diabetes, o paciente porque com diabetes. Porque a ideia do vivendo com... eu quero nem dizer que é uma doença, né? Pessoas vivendo com obesidade, vivendo com diabetes, né? Quando eu falo Veja, você usou esse termo, Leandro, não foi uma crítica a você de forma nenhuma, pelo contrário, mas porque as pessoas falam, mas a gente vê que isso é uma forma de você adjetivar a pessoa, né, como uma característica dela, como uma característica de personalidade, o que não é. Exato, não, e na verdade quando as pessoas falam comigo assim, que eu tô conversando, eu falo assim, não, porque eu tenho obesidade. A pessoa fala, não, você teve. Eu falo, não, eu tenho uma doença crônica. Eu uso dessa forma. Controlada. Eu tenho uma doença crônica que eu trato. Mas eu tenho a obesidade. E isso é fato. Eu entendi isso. Eu aprendi a aceitar isso e que eu me trate assim como a gente se trata, como a pessoa que vive. E é isso aí. É assim que tem que viver. Vamos fazer o seguinte, eu tenho algumas perguntas ainda relacionadas à obesidade e à Covid-19 e tem muita gente também fazendo perguntas, eu estou acompanhando o chat aqui, eu vou fazer já essas perguntas, mas para a gente só concluir a linha de raciocínio em relação à Covid, doutor Clóvis, quando teremos uma vacina, um tratamento que consiga salvar mais pessoas como o HIV, que apesar, né, de não termos uma vacina, temos uma sobrevida e uma qualidade de vida muito mais aceitável que há 25 anos, né? Onde podemos buscar informações seguras em épocas de tantas fake news? Essa eu posso contribuir também com a resposta. O que você tem a dizer, doutor Clóvis? Então vamos lá, Tom. Lembra que eu falei desde o início? Uma informação científica e uma boa notícia. Informação científica, em média, quando você tem uma respiratória, para você conseguir ter uma vacina,
em média, leva 1 ano e meio. É a média de você ter uma vacina para um vírus respiratório. Os estudos iniciais com as vacinas nos levam a crer que existe boa chance da gente ter uma vacina efetiva ainda para esse ano. Inclusive, 2 das indústrias que estão pesquisando essa vacina, eles já fizeram o seguinte, Tom. Para você produzir a vacina em escala mundial para milhões de pessoas, isso leva um tempo. O que eles fizeram? Eles já fizeram uma maneira tal que, se a vacina der certo, eles já estão preparados para, em 1-2 meses, eles conseguirem produzir milhões de doses. Então, a informação científica em média, você leva 1 ano e meio, e para a Covid, respondendo a tua segunda pergunta, um dos sites muito bons chama clinicaltrials.gov, como em inglês chama Clinical Trials, né, se pronuncia trials.gov, é uma fonte de informação boa. Mas eu queria dar essa boa notícia. Os primeiros resultados em termos de eficácia da vacina ainda estão sendo avaliados, mas de segurança está indo muito bem. Então, é possível que ainda em 2020 a gente tenha uma vacina eficaz. E nesse período de fake news, eu costumo dizer que, via de regra, eu tenho alguns sites que são confiáveis, mas o que eu costumo dizer para as pessoas é o seguinte: tem dúvida, quer saber o que é verdade? Saúde.gov.br, que é o site do Ministério da Saúde. Acredito que no site da Sociedade Brasileira de Infectologia também tem muitas informações relacionadas, né? Isso, nós tomamos o cuidado pela SBI, né, Tom, que eu tenho a grande honra de ser o atual presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, que congrega todos os médicos infectologistas. Nós fizemos já vários informes, desde que iniciou a pandemia, e várias dessas informações em termos de sintomas, de sinais, de tratamento farmacológico, do que pode ser feito quando o paciente interna, está disponível no nosso site, nas nossas redes sociais. E assim como tem, né, Bruno, vocês da endocrinologia têm feito também da mesma forma, e várias outras sociedades científicas estão informando o público. Então, as sociedades científicas sempre são também uma boa fonte de consulta. Eu queria falar um pouco sobre essa coisa da fake news também. Pode falar. Eu queria só fazer uma colocação assim, que eu acho, e acho que os doutores, e você também, Tom, vão concordar muito comigo, é praticamente assassinar uma pessoa num momento como esse que nós estamos vivendo, você colocar fake news sobre esse tipo de coisa. Essa quantidade de fake news que está sendo produzida, eu acho que tinha que ter uma lei para prender, sabe? Prender tipo crime inafiançável, porque isso é atentado contra a vida das pessoas. E não só com o que diz com relação ao que é fake news em relação à Covid, mas o doutor Bruno pode falar até melhor sobre isso. Não existem fórmulas milagrosas para o emagrecimento. E o que mais eu tenho visto, assim, eu recebo muito e-mail, inclusive minha imagem já foi vinculada a produtos milagrosos de emagrecimento, que nesse momento agora, diz assim, você quer sair do grupo de risco, tome essa pílula que emagreceu o Rassum, ou que emagreceu o André Marques. E é tudo mentira, é tudo parte de um esquema. Num momento como esse, falando de doença, isso é de uma crueldade que não tem tamanho. É muito assustador que existam pessoas com esse tipo de mentalidade. Infelizmente, eles vão no ponto onde as pessoas estão desesperadas. Eu tenho diabetes e o que eu consigo perceber é que as pessoas elas querem vender algo como milagre. Não existe tudo que é milagre, você pode duvidar, viu? Porque tudo que parece ser muito fácil, não é possível que as pessoas, durante anos estudando, não conseguiram descobrir que uma pessoa com algo como se fosse acabei de descobrir, isso aqui vai ajudar a curar. Mas, enfim, falando em tratamento, a gente falou, né, muitos dos casos da Covid-19, doutor Bruno, mais da metade, inclusive, né, de pessoas com menos de 60 anos, que foram contaminadas, né, são pessoas que tinham obesidade, né? Diante disso, as pessoas elas precisam manter o tratamento, como a gente disse, né? E como fazer com que a família inteira não engorde nesse período? Existe alguma dica, algum segredo?
Bom, primeiro, não é metade das pessoas que foram infectadas, é metade das pessoas que evoluíram de forma pior, né? Quer dizer, a infecção não parece que pessoas com obesidade têm mais chance de se infectar pela Covid, pelo coronavírus, pelo novo coronavírus. Eu acho que, assim, isso depende muito da dinâmica familiar. É muito difícil dar dica de alimentação para um número muito grande de pessoas, porque tem dinâmicas absolutamente diferentes. Pessoas que vivem sozinhas, pessoas que vivem com os pais, e assim com os filhos. O que eu digo é o seguinte, não há dúvidas que a obesidade tem uma base genética importante, mas que é uma base genética que só se desenvolve se eu tenho um ambiente propício. Por isso que os níveis aumentaram muito da década de 70 em diante, porque as pessoas já tinham os genes antes, só que o ambiente não era engordativo. Então, mesmo que eu tivesse o gene, não importava. No momento em que eu passo a ter uma oferta muito grande de alimento, aquelas pessoas que são propensas tendem a engordar. E se eu não tenho como mudar o mundo continua sendo engordativo, o que eu posso mudar? O meu mundo. O que é o meu mundo? O meu mundo é onde eu vivo, é minha casa. Então, se a gente diminui ao máximo o número se o que fez engordar a população ao longo dos últimos 50 anos foi o excesso de alimentos, de uma forma geral, principalmente os alimentos de fácil consumo, que são os ultraprocessados, que já vêm embalados, prontos para comer, que você come com a mão, você come assistindo televisão, você come fazendo outras coisas, é isso que você tem que evitar ao máximo ter em casa. Se você só tem as coisas para o café, almoço, jantar, você não tem as opções de belisco. Tem um estudo interessante que mostra que você sabe que você tem um chocolate, mas se ele está à distância da sua mão e visível, você come mais do que o dobro do que se ele está escondido numa gaveta e a distância longe. E não só você come mais do que o dobro, como você... quando ele está presente, e eu pergunto para você depois quantos chocolates você comeu, as pessoas acham que comeram menos do que realmente comeram. Porque quando está tudo muito próximo, você vai meio que no piloto automático, principalmente sob estresse, quando você está comendo assistindo televisão e assim por diante. Então, a dica que eu posso dar, é como eu falei, cada pessoa é de um jeito, é ter o mínimo ou nada de opção de se comer com a mão dentro da sua casa, e fazer as refeições em horários estruturados e não comer fazendo nenhuma outra atividade. A hora de comer é a hora de comer. Não é a hora de ver TV, não é a hora de fazer absolutamente nada. Eu queria colocar uma coisa nisso que o doutor Bruno falou, e que eu acho também, que também ajuda muito e tem me ajudado aqui. Tentar, de forma remota, manter a sua rotina. Por exemplo, se você vai fazer um home office, não venha de pijama. Não venha de pijama, entendeu? Se você vai malhar dentro de casa, não malha com o seu pijama. Não, bota a sua roupa. Porque, assim, manter a rotina, isso ajuda muito. É isso, você vai se alimentar, vai para a mesa comer, bota o seu prato, senta na mesa, come, hora de comer, aquilo que a nossa mãe fala há muitos anos. Está na hora de comer, larga não sei o quê, larga o telefone. Isso agora a gente está no momento em que a gente está em casa e é muito fácil a gente burlar, mais uma vez, entrar aquela sabotagem, é isso, vai para a cama com prato, bota num filme, numa série, fica ali comendo, você acaba comendo mais e tudo mais. Agora, se você, por exemplo, eu vim para cá, por exemplo, estou aqui, ó, vou mostrar para vocês, bermuda embaixo, mas eu tô trabalhando, então aqui, ó, eu tô com o meu paletó e com a minha camisa branca, todo mundo sabe que eu tô na minha casa, eu podia agora dizer que, não, eu vou fazer aqui com a minha camisa para ficar engraçado, não, mas assim, a gente está trabalhando, a gente está aqui informando. Então, a gente tem a nossa credibilidade para passar, a nossa forma de nos apresentar. Isso é um trabalho. E encarar o trabalho como trabalho, mesmo que seja um home office, encarar o exercício como exercício, mesmo que você esteja fazendo com 2 garrafas de água sanitária, e a refeição na hora das refeições. Isso não é para você mudar e comer a hora que você quer, para você pegar um saco de biscoito, ficar aqui trabalhando e com um saco de biscoito caindo farelo em cima do seu computador. Não, é isso. Isso tudo ajuda, não só a pessoa, mas para que a família tome essa consciência. Isso é uma coisa que eu percebi na minha casa. Quando eu sou a pessoa que tenho essa rotina, isso implica que as outras pessoas seguem a mesma rotina, entende? Isso ajuda. E nessa esteira da informação científica e da boa notícia, olha o que nós aprendemos ao longo desses últimos meses da Covid. Eu falei há pouco de cada 5 pacientes que têm sintomas da Covid, 4 vão ter sintomas que não precisa nem ir para o hospital.
vão melhorar sozinho em casa. Dos 20% que vão internar, a maior parte deles não vai precisar de UTI. Né? No total, é 15% dos pacientes, de cada 100 que tem Covid, 15 vão internar fora da UTI. E nesses pacientes que vão internar fora da UTI, alguns são obesos, e o que nós percebemos? Que muitos dos pacientes que precisam internar, eles têm uma maior chance de ter coágulo nas veias do pulmão, né? O que a gente chama de trombose pulmonar. E aí o que nós começamos a fazer? O mundo inteiro percebeu que você tem um exame de sangue, chamado dímero-D, que mostra que o paciente tem mais risco de ter trombose, e você pode fazer um anticoagulante profilático. Profilático quer dizer preventivo. Então, embora a gente não tenha nenhum remédio específico para COVID, hoje nenhum tratamento medicamentoso se mostrou eficaz e seguro até agora. Mas, ao dar oxigênio para o paciente, ao dar anticoagulante para evitar dele formar trombose, esses 15% de pacientes que internam fora da UTI, a cura chega a 90%. Então, veja que fantástico. Nós estamos aprendendo em pouco tempo várias coisas da COVID que permitem a gente ter sucesso de salvar vidas nesse índice. É 90% de cura dos pacientes que internam fora da UTI, em 10 a 15 dias estão em casa curados. Então, isso mostra também que nós estamos sempre aprendendo e, com isso, ajudando mais os pacientes. Eu queria falar uma coisa, eu queria fazer um gancho com algo que estava sendo falado antes, mas, de novo, a ideia da boa notícia é o seguinte, mas também falando de fake news e tudo mais, a gente vive numa era, desgraçadamente, em que a ciência é muito criticada. E se não fosse a ciência, jamais se poderia imaginar a possibilidade de, em um ano, você desenvolver a vacina. Né? Quer dizer, o doutor Clóvis pode falar melhor, mas assim, o tempo médio de desenvolvimento de vacinas são 20 anos. Então, assim, muitas vezes, saiu um tratamento novo que parece que é bom, porque umas pessoas usaram e melhoraram, já é bom, e aí a gente fala, não, calma, pessoal, não é assim, as coisas não são tão assim, mas não, demora muito, ciência, for esperar. Veja, existem situações, a ciência funciona de uma forma, nos últimos séculos, que permitiu a gente chegar a um ponto que você faz uma vacina em um ano, né? Eu acho que isso é muito importante, esse é o momento da gente valorizar mais a ciência, e não, como a gente vê muitas vezes em fake news, achar que um médico obscuro de um canto remoto descobriu a cura e ninguém quer usar, porque, enfim, qual é o objetivo, por que o mundo não quer descobrir um tratamento que seja eficaz? Eu já ouvi gente fazendo garrafada, doutor, para curar. Toma essa garrafada que cura, e tem gente que compra. Então, assim, esse mercado da fake news é uma coisa tão contagiosa que eu acho que como o próprio coronavírus, o novo coronavírus. Você sabe que o que é mais triste? Porque você olha uma fake news, ela é compartilhada, sei lá, 100 mil vezes mais do que uma notícia de verdade. Ela se espalha de uma forma tão rápida que a gente não tem ideia. Mas isso então, Tom, vamos aproveitar esse momento aqui com todos os nossos internautas, Tom, e fazer uma campanha, né? Eu acho que a fake news é hoje um problema de saúde pública. Né? Sim, sem dúvida. Obesidade também diabetes também é. Então, eu acho que todo internauta que está nos ouvindo, na hora que ele recebe uma notícia, dele primeiro verificar, né, para você ver se é fake news ou não. E se especialmente é uma notícia que nem o Bruno comentou, agora tem uma fada, né, Rassum, que vai curar a Covid, se vale aquele ditado, né? Se o milagre é grande, desconfie do santo. Exatamente. Antes de você ficar passando por teus grupos de WhatsApp. Pelo amor de Deus. E o Tom falou uma coisa que é muito interessante, isso é uma verdade, isso não se reflete apenas no que diz respeito às fake news. Isso desgraça é muito mais espalhada do que sucesso. Assim, se você levar isso para o meu ambiente de trabalho, que é a atuação, para você fazer sucesso é uma escalada tremenda. É quase o tempo que leva para uma vacina ficar pronta antigamente, doutor Bruno. Agora, para você destruir a sua carreira, basta você ser uma pessoa irresponsável a ponto de fazer uma festa dentro da sua casa num período de confinamento, né? Então, realmente, você destrói uma carreira que você construiu com um ato de irresponsabilidade, assim como as fake news também, e isso acaba circulando muito mais.
E, pessoal, aproveitando, já que a gente está encerrando o nosso bate-papo, tem muitas perguntas, eu vou tentar fazer o máximo possível aí, porque as pessoas participaram em massa. Doutor Bruno, qual o impacto da redução da massa magra, principalmente do idoso, em relação à Covid-19? E qual a melhor forma de prevenção? Muito importante essa pergunta. A gente fala assim, não, deixa os idosos em casa, isola eles e tal, que aí tudo bem. Lógico, tem que fazer isolamento, não se discute, mas não é só deixar ele lá em casa, né? Tem estudos que mostram que 20 dias, idosos saudáveis, ou seja, com boa capacidade física, 20 dias em que eles ficam a maior parte do tempo deitados, só indo ao banheiro, foram voluntários que se voluntariaram para a pesquisa, existe já uma perda de 1,5 kg de massa magra, tá? Então, imagine idosos que moram em casas relativamente pequenas, que eventualmente têm um pouquinho de dificuldade de ambulação, o quanto que eles estão perdendo de massa magra nessa quarentena. E muitos que, inclusive, fazem exercício físico e agora não fazem mais porque não saem de casa ou porque não tem um personal que pode ir, uma fisioterapia. Então, assim, estimular algum tipo de movimento dentro de casa é absolutamente fundamental. Existem estudos que mostram que se a cada hora você anda 3 minutos, isso já ajuda muito em termos de manutenção de massa muscular, né? Então, você põe lá um reloginho, não fica sentado o dia inteiro, só toca o reloginho 1 minuto, 1 hora, anda 3 minutos, tenta, se seu celular tem contador de passos, um valor que seja entre, se você conseguir chegar em 5.000 passos, é um número muito bom, mas para pessoas idosas, que às vezes podem estar mais dificuldade, 2.500 passos por dia já ajudam pelo menos a não perder tanto massa muscular. Também é importante o consumo de proteína, quer dizer, não pode fazer uma dieta muito pobre, só com carboidrato, que também tem um risco de perda de massa muscular. Mas eu acho que essa ideia é importante, quer dizer, cuidem dos idosos dentro de casa, não é simplesmente largá-los lá, né? Tem estudos que mostram que a solidão é um fator de risco de mortalidade independente, né? Só o fato de você se sentir sozinho, você ativa hormônios no corpo que pioram a sua saúde. Então, isso também é muito importante. Agora, para pacientes obesos também, né, doutor Bruno? Desculpa só te falar isso assim. Eu me lembro que quando eu fiz a cirurgia, uma das coisas que muito falavam para mim, até o doutor Cláudio falou sobre trombose, que é isso, assim, a gente logo que eu operei, logo mandavam eu andar. Que eu andasse, que eu não ficasse deitado, porque isso me ajudaria, né, a evitar trombose, evitar alguma coisa assim. Então, também é muito importante, até nesse caso, assim, da pessoa que é portadora da obesidade, poder andar, não ficar parado, né? Se eu estou falando... E você sabe que mesmo sendo fisicamente ativo, né, tem estudo que mostra que você faz 1 hora de exercício físico pesado, mas passa o resto do dia sentado, seus riscos aumentam um pouco. Né? Lógico que é menos do que quem passa o dia sentado sem aquela hora, mas são coisas, digamos que não basta simplesmente fazer 1 hora de exercício, seja ativo durante o dia. Essa dica de a cada hora você andar um pouquinho faz uma diferença para todo mundo, não só para os idosos, você tem toda a razão. Eu acho que a gente também tem que falar, né? Então a gente pegou 2 extremos, né? O idoso, que a gente tem preocupação dele ficar muito sedentário, perder massa muscular. Tem até um nome pomposo, né, Bruno, de sarcopenia, né, perde músculo. E o obeso, a importância dele caminhar. Então, às vezes, você pode caminhar no teu quintal, né, você que mora em casa, ou no teu condomínio, dá uma volta, pega um pouquinho de sol, que faz bem para a vitamina D. Aliás, Rassum, eu vou aproveitar aqui e fazer uma piada em tua homenagem. Por favor. Foi a primeira cidade que submeteu o coronavírus a um processo de pasteurização. Ontem estava 3 graus, hoje está 5. Eu soube que está bem frio. Aqui também, viu? Agora, doutor Clóvis, aproveitando para a gente finalizar, porque o nosso tempo está indo embora, tem mais uma pergunta aqui em relação ao contágio, né? Depois que a pessoa é contagiada, ela está contaminada, em quanto tempo ela começa a transmitir o vírus? Ótimo. De modo geral, ela começa a transmitir principalmente 2 dias antes de apresentar sintomas. E o período de transmissão, em média, é de 10 a 14 dias. Então, o ideal é toda pessoa que tem sintomas de Covid, é claro que nós não falamos sobre isso, mas tem testes, né? Na primeira semana é o teste nasal e na segunda semana é o teste sorológico, que é o exame de sangue. Mesmo que ela não tenha condição de fazer o teste, porque
não está disponível na cidade que ela mora, ela deve ficar 14 dias em casa, Tom. E os 3 últimos dias ela deve estar bem, sem febre, sem sintomas, para daí ela poder voltar ao seu trabalho. Então, é esse parâmetro que nós estamos usando também para profissionais de saúde. 14 dias em isolamento respiratório em casa. Então, já aproveitando, doutor Clóvis, a gente está encerrando aqui esse bate-papo ao vivo, super esclarecedor. Vão ter outras oportunidades, mas eu gostaria que você deixasse as suas considerações aí para quem está com a gente desde o início aí, está com a gente nessa live agora. Então, primeiro eu queria dizer para você, internauta, que a gente tem várias notícias boas nessa parte da Covid, né? Remédios estão em pesquisa, agora em maio vão sair vários estudos clínicos que estão em andamento. Nós temos vacinas em pesquisa que deve vir, coisa boa até o final do ano. Nós temos uma situação de testes novos chegando, que tem uma acurácia muito boa. Nós estamos descobrindo várias coisas, que nem esse exemplo que eu dei da trombose, que é o coágulo que se forma em pacientes que têm a Covid grave, que a gente pode evitar fazendo anticoagulante. Então, fique esperançoso, fique otimista, e eu acho que a Covid tem que trazer uma mensagem da gente ser mais solidário. Nós vamos valorizar mais de poder estar com a nossa família, de abraçar o amigo e de estarmos juntos novamente. E dizer mais uma vez, agradecer aqui o Saúde Não Se Pesa, é uma enorme satisfação. Tom, a gente diz assim, tem até um nome pomposo, viu, Tom? Você, em vez de debatedor, foi o nosso chairman. É assim que a gente... Gostei então, desse... você foi promovido agora, viu? Muito bom. Obrigado. Hoje o pessoal falou, Clóvis, eu gosto muito de você, vou te assistir na live, mas eu adoro mesmo o Hassum. Então, eu mandei um beijo aqui, ó. Um beijo de longe. Um beijo de máscara. Um prazer com você, Bruno. Mais uma vez, super legal estar com você também. Abraço. Meu doutor, uma honra. Oportunidade. Obrigado, viu, doutor Clóvis? Agora eu quero que o doutor Bruno deixe suas considerações em relação ao nosso bate-papo sobre esse tema que a gente discutiu, obesidade, e como o que as pessoas precisam saber nesse cenário aí de pandemia. Doutor Bruno, as palavras com você agora. Bom, eu acho que foi muito, muito rico o nosso debate, a gente trabalhou muitos pontos diferentes. E, de novo, a ideia, quando a gente fala de obesidade como fator de risco, não é, de forma alguma, muito pelo contrário, apontar o dedo para o indivíduo. Dizer, ó, a responsabilidade é sua, você agora se tornou fator de risco, então se vire. Não, de forma alguma, é exatamente o oposto. É a gente poder oferecer o melhor tratamento para essas pessoas, para elas entenderem que obesidade é uma doença de aspecto crônico, recorrente, fisiológico, biológico, e que ela não deve, e que ninguém está acima do peso porque quer. Então, quando a gente fala que é um fator de risco, a gente tem que saber, não adianta, a gente tem que saber quais são os fatores de risco, e a gente tem que saber como reduzi-los. E o que a gente discutiu aqui um pouquinho foi isso, né? Quer dizer, o exercício pode ajudar a reduzir, pequenas perdas de peso podem ajudar a reduzir, e eu acho que um ponto importante é, talvez, quem sabe, essa pandemia sirva como um ponto de partida para que, após ela se resolver, e como já foi dito, esperamos que logo, com a vacina, a gente continue vendo a obesidade como doença crônica, porque a gente já sabe que ela é, quem trabalha com isso sabe que ela é há muito tempo, mas as pessoas não levam a sério, de novo, não o indivíduo, a sociedade não leva, as pessoas apontam o dedo, as universidades não ensinam obesidade nas faculdades de medicina e nas outras faculdades profissionais de saúde. Outros médicos muitas vezes são preconceituosos com os pacientes ou são contra tratamento para peso propriamente dito. Então a gente tem que usar que tudo isso que está acontecendo, toda essa tragédia sirva em relação à obesidade para que a gente continue levando essa mensagem e que ela seja mais identificada como algo que precisa ser tratada no mundo inteiro. Ela é uma pandemia crônica há muitos anos. E quando uma pandemia crônica se junta com uma aguda, a gente tem uma situação pior. Mas a aguda a gente tem que resolver logo, mas a gente não pode esquecer do que já vem aí há muitos anos e vem gerando outras doenças e aumento de mortalidade há aí muitos e muitos anos. Tá ok, obrigado, viu, doutor Bruno? Belas palavras, importantes, também esclarecedoras, assim como as palavras ditas pelo doutor Clóvis.
Agora, Hassum, eu e você, a gente tem um novo encontro marcado no dia 14, né, na próxima quinta-feira. Eu vou reforçar para o pessoal que está acompanhando, no dia 14 a gente vai falar sobre obesidade, como cuidar da minha saúde mental e física. Mas antes, já anotem aí na agenda, coloquem aí no celular, que a gente vai estar debatendo com um psiquiatra, endocrinologista também. E eu queria que você deixasse uma mensagem final sobre a importância do tratamento da obesidade, né? Porque, para muitos, a obesidade não é considerada uma doença, mas ela é uma doença que precisa ser tratada. Sim, muita gente acha que a obesidade, o doutor Bruno falou isso muito bem, acha que é só um descuido, o cara é relaxado, o cara quando na verdade não é uma doença que a gente tem que tratar. E aí a gente sai até dessa coisa do apontar o dedo, que o doutor Bruno falou muito bem. Existe um problema muito grande, que é as pessoas não aceitarem o diferente, né? Seja muito magro, seja muito gordo, seja com cabelo diferente, e tudo isso. Eu acho que todo esse conceito é que tem que mudar, né? Principalmente no caso da obesidade, que existe uma compreensão muito maior do que é a obesidade, do que é conviver. O Bruno falou mesmo também isso, que ninguém está acima do peso porque quer. Se a gente pudesse, a gente estaria no nosso peso, correto? Porque todo mundo quer viver muito, porque o nosso mundo é lindo e vai ficar cada vez mais lindo. E quando passar isso, a gente vai ter um novo normal, um normal gostoso de se viver, um normal em que a gente vai ter solidariedade, amor ao próximo, vamos ficar vigilantes ao próximo, vamos ficar vigilantes em tudo, seja no âmbito da saúde, no âmbito político, no âmbito social, nós temos que ficar vigilantes. E é isso que eu quero que vocês fiquem assim, que vocês levem essa minha mensagem. Ser diferente é lindo, se tratar é maravilhoso e cuidar do próximo é divino. Tá aí, lindas palavras também. Eu quero agradecer também a você que acompanhou a gente nesse bate-papo, participou, mandou sua dúvida. A gente não conseguiu ler todas as perguntas, mas a gente tentou fazer aqui o possível para ler ao máximo. E eu quero pedir a colaboração de vocês que acompanharam esse bate-papo para participar de uma pesquisa. Inclusive, eu vou colocar aqui para vocês. A gente tem um QR Code. Se você colocar o celular próximo aqui do QR Code, você vai responder, então, 3 perguntinhas rapidinhas, assim. São perguntas muito simples que vão ajudar aí a melhorar, a gente entender todo o cenário, o que você achou também. Então, a gente quer a sua colaboração. Por favor, se você puder colocar o celular aqui no QR Code e responder essas 3 perguntinhas, eu garanto que essas respostas vão ser muito rápidas e você vai colaborar muito para a gente continuar levando informação a todos. Então, desde já, eu quero agradecer também a oportunidade, né? Agradecer a Deso também por ter apoiado esse projeto, né? Essa campanha e esse bate-papo ao vivo. A Novo Nordisk também por acreditar e por levar informação de qualidade aí. E eu só tenho a agradecer a vocês que me acompanharam, me ajudaram aí a entender um pouco mais sobre obesidade. Eu tenho certeza que, assim como eu, muita gente conseguiu esclarecer muitas dúvidas. Obrigado de coração, obrigado a todos. Obrigado a você, querido. Obrigado. Parabéns, Tom. Obrigado, gente. E eu espero todos vocês também, já avisa vizinho, avisa seu amigo. A semana que vem a gente vai falar sobre obesidade, saúde física e mental, que também é muito importante tratar da mente, principalmente nesse período de pandemia. Assunto ainda pouco falado, mas muito importante também. Então, eu te espero no dia 14. Obrigado, Dr. Clóvis. Tamo junto, dia 14. Leandro, tamo junto, Hassum. Até mais. 14, dia 21, tamo junto, hein? 14 e 21. É isso aí, gente. Obrigado, Sucesso. Viu? Obrigado a vocês. Saúde. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.